Olá, concurseiro e concurseira, sejam bem-vindos ao meu canal. Você que não possui recursos para adquirir um curso preparatório para concurso público, este é o seu canal? Isso mesmo. Você está no lugar certo. Aqui disponibilizamos todo o conteúdo em videoaula dos concursos que estão para abrir edital e os que já abriram. Todas as áreas sendo carreiras policiais, carreiras administrativas, carreiras fiscais, carreiras de tribunais e as carreiras da saúde. Aqui nós temos de tudo. Aproveita e se inscreva no canal para ficar por dentro de cada publicação e atualização das matérias. Se curtiu, deixe o seu like e o seu comentário. Nos dê sugestões e peça as matérias que precisam. Assim eu passo. Esse é o seu canal da aprovação. Eu sou professora de Direito Previdenciário, então bora lá. Direito Previdenciário, e eu sou a prof. Fernanda Helene. Falaremos hoje sobre regimes previdenciários no Brasil. Bom, você já bem sabe que dos mais famosos existe o Regime Geral de Previdência Social, que é ligado ao INSS. Só que nós temos mais três regimes ao total. Então, bora lá. Sobre regimes previdenciários, regimes previdenciários no Brasil. Temos o Regime Geral de Previdência Social, o Regime Geral de Previdência Social, também conhecido como o RGPS. Temos o regime próprio de previdência social, também conhecido como RPPS, o RPPS. E temos os regimes de previdência complementar. Públicos e privados. Feito? Então, de regimes, você tem aqui 3 regimes diferentes no Brasil. O Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS, o regime próprio, que são dos servidores públicos de cargo efetivo, e os regimes de previdência complementar, que são públicos ou privados. Feito? Eu vou rapidamente com você na tela para te mostrar onde estão esses artigos aqui. Tá no 201 aqui, o 40 e o 202, todos da Constituição Federal. Aqui também no artigo 40 do parágrafo 14, 15 e 16. Feito? Então, bora lá na tela. Regime Geral de Previdência Social. O artigo 201 caput, ele diz o seguinte: que a Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, Previdência Social organizada, este aqui é o verbo, organizada pelo Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E os incisos, eles falarão sobre quais são as coberturas dos riscos, né? Os riscos que a Previdência Social, o RGPS, ele cobre. Feito?
Então, o que você tem de cara aqui que já anotar no seu caderno? Que o RGPS, vou colocar rapidamente aqui, RGPS, ele tem o quê? Ele tem um caráter contributivo. Ele tem um caráter contributivo. Ele tem uma filiação obrigatória. Filiação obrigatória. E ele tem também que preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Tá, e agora a gente vai... O que eu vou fazer aqui contigo? Eu vou traduzir o que é isso aqui. Bom, o que ele quer dizer quando... O que a Constituição, no seu artigo 201, caput da CF de 88, quer dizer com essas características aqui? Caráter contributivo significa que, para você acessar o regime geral de previdência social, significa que você precisa contribuir para ele, ou seja, o que faz com que você tenha essa relação com ele é justamente a contribuição. Mas, Fer, se é a contribuição, por que existe essa contribuição? Da onde ela vem? A gente está falando aqui, uma dos principais do caráter contributivo é a contribuição social previdenciária. Contribuição social previdenciária. Que ela quer dizer basicamente o quê? O fato gerador da contribuição social previdenciária, que é um tributo, então coloca aqui um tributo, certo? Ela é um tributo. Contribuição social previdenciária, o fato gerador deste tributo, o fato gerador dessa contribuição social previdenciária é a atividade, o exercício da atividade remunerada. Exercício da atividade remunerada. Logo, se a atividade remunerada é exercida, logo, este fato ocorre, né? Se este fato aqui ocorreu, ele gera, ou seja, ele é o fato gerador do tributo contribuição social previdenciária, certo? É assim que funciona, é uma lógica tributária mesmo. A gente está falando aqui de direito previdenciário, enfim, finanças públicas, está diretamente ligado ao tributário, ao financeiro. Então, contribuição social previdenciária, o seu fato gerador é justamente atividade remunerada. Mas, Fer, tem, por exemplo, o segurado facultativo. Existe o segurado facultativo. E como justifica que o segurado facultativo, que não tem atividade remunerada, seja também um contribuinte do regime geral de previdência social? Você justifica que o segurado facultativo também possa fazer parte deste regime? Por quê? Por causa do artigo 194, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal, que fala sobre a universalidade da cobertura e do atendimento. Por quê? Quando eu falo em universalidade do atendimento, lembrando que aqui no 194 estamos em Seguridade Social, Previdência faz parte da Seguridade Social, tranquilo isso? Lembra? Previdência Social faz parte da Seguridade Social. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, Seguridade Social entende-se por essas três ações aqui: saúde, previdência e assistência social. Então, no artigo 194, parágrafo único, ele diz que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Lembra que são princípios objetivos aqui no parágrafo único do artigo 194. E o inciso 1 vai falar da universalidade. Quando ele fala da universalidade, eu gosto de colocar a seguinte analogia. Universalidade, imagina o abraço da Seguridade Social. Com relação à Previdência, o abraço dela é para quem contribui para ela. E quando eu estou falando do atendimento, que é o caráter subjetivo, a clientela,
quando eu falo em caráter subjetivo à clientela, como eu estou no sistema de previdência social, eu posso, pela universalidade, falar, não, beleza, o segurado facultativo que não exerce atividade remunerada, ele não tem o ônus de contribuir para a previdência, porque não gera o fato gerador do tributo, mas ele tem a opção de fazer essa contribuição. É assim que funciona. Então, por isso que ele entra aqui, não deixa de ter caráter contributivo, porque é um segurado facultativo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo dentro do sistema. Seguindo, filiação obrigatória. Bom, filiação obrigatória significa o quê? Bom, você exerceu atividade remunerada, automaticamente você já se filia ao sistema. Via de regra, automaticamente você se filia ao sistema. Você passa a ter um vínculo jurídico. Lembra que para você memorizar, talvez com mais facilidade, lembra que filiação aqui você faz um paralelo com filiação parental mesmo, filiação de filho. Então a filiação, imagina que ela é um vínculo familiar, certo? Um vínculo familiar. Então você lembra que filiação, a palavra-chave aqui é vínculo. Vínculo, só que neste caso aqui, da filiação obrigatória, é um vínculo jurídico. É um vínculo jurídico. E também outra coisa, se a filiação é obrigatória, exerceu atividade remunerada, se enquadrou como um dos segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, você não tem a opção de ser ou não segurado. Se você é um segurado obrigatório, automaticamente você se vincula, né, tem uma vinculação com o regime geral de previdência social. Ela pode ser automática ou ela pode ser por meio de inscrição, tá bem? Inscrição principalmente nos casos de contribuinte individual e também segurados especiais. Seguimos então. Preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, o equilíbrio financeiro diz respeito às finanças atuais. As finanças atuais, o hoje, né? Basicamente o hoje, o atual, o que está acontecendo agora. O regime geral, ele precisa que a grana dele dê conta as receitas sejam suficientes para as despesas. As receitas sejam suficientes para as despesas. Por quê? Se a receita for menor e a despesa for maior, isso aqui causa um déficit. Se, o contrário, a receita for maior e também a despesa for menor, isso aqui causa um superávit. Das duas formas, é um desequilíbrio. Por mais que superavitário seja positivo, ele não segue o equilíbrio, né? Ele está a mais. Lógico que isso pode ser administrado de uma boa forma, sem dúvida nenhuma, mas não é o ideal do sistema que ele seja superavitário, porque ele segue o equilíbrio financeiro, E atuarial diz respeito a médio e longo prazo, médio e longo prazo. Deixa eu apagar aqui a filiação. Então, o atuarial, imagina aqueles cálculos atuariais que eles veem a médio e longo prazo. Eles veem as possibilidades de cenários financeiros, vê a possibilidade também, quantidade de pessoas ativas contribuindo para a Previdência Social. Lembrando que Previdência Social, ela não é só sustentada por contribuições aqui sociais previdenciárias vinculadas aos trabalhadores e aos segurados. Existem contribuições das empresas, também dos concursos e prognósticos, das receitas dos concursos e prognósticos e também do importador de bens e serviços do exterior. Feito? Beleza? Este é o quadro aqui, basicamente, de regime geral de previdência social. Seguimos para o regime próprio de previdência social. Antes, eu vou passar rapidamente com vocês só alguns artigos para que vocês visualizem também o final aqui do regime geral e o início do regime próprio. Seguimos aqui. Na tela, o artigo 30 da Constituição Federal fala que o regime próprio de previdência social dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, então aqui, ó, cargo efetivo e servidor de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Beleza, prof. Como é que eu faço aqui para memorizar isso com mais facilidade? Você viu, deu para perceber que o regime geral e o regime próprio têm semelhanças, mas também tem diferenças, principalmente na tela aqui, ó, mediante a contribuição. Ele fala de ente federativo,
servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, bora lá para o quadro. Aqui, continuamos, né, com fundamentos na Constituição Federal. Na Constituição Federal, o artigo 40 caput da CF de 88. Da CF de 88. Temos também um caráter contributivo. Vamos lá. Caráter contributivo e solidário. Caráter contributivo e solidário. Temos aqui servidores públicos, servidor público de cargo efetivo, E as contribuições aqui também preserva o equilíbrio financeiro e atuarial, o equilíbrio financeiro e atuarial. E as contribuições dele funcionam da seguinte forma. As contribuições. O mnemônico aqui é o PESA. PESA significa pensionistas, ente federativo, servidores, os servidores públicos, os servidores ativos, né? E os aposentados. Tá bem? O mnemônico para você memorizar com mais facilidade da onde surgem essas contribuições do sistema do RPPS. Pensionistas, ente federativo, servidores ativos e aposentados. Diferentemente do regime geral, que não tem essa galera aqui, tá? Ou seja, os pensionistas e os aposentados, eles não contribuem para o regime geral de previdência social. Só contribuem se eles se caracterizarem como segurados obrigatórios, tá bem? Eles só contribuem se eles se caracterizarem como segurados obrigatórios ou facultativos. O que você quer dizer com isso, Fer? O que pode acontecer? Na verdade, segurados obrigatórios. Por quê? Um aposentado, imagina que ele se aposentou aos 60 anos. Aos 60 anos, por tempo de contribuição, já faz um tempo na outra regra. Tranquilo. Só que ele tinha um negócio, ele continuou atuando como empresário. Quando ele continua atuando como empresário, como contribuinte individual, atualmente desde 1999, contribuinte individual aqui, como ele é um segurado obrigatório, ele encara como, ele se filia ao sistema como segurado obrigatório, daqui gera, ou seja, como ele está numa atividade, exercendo uma atividade remunerada, é o fato gerador da contribuição social previdenciária, que faz com que ele tenha a obrigação de contribuir para a previdência social. Mesmo depois de aposentado, o fato dele continuar exercendo uma atividade econômica remunerada, faz com que ele seja um segurado obrigatório. Então, ele contribui como aposentado? Não, ele contribui como segurado obrigatório, porque apesar de já estar aposentado, ele se enquadra como um segurado obrigatório da Previdência Social e contribui por causa do exercício da atividade remunerada. Feito? Isso aqui é uma exceção. O aposentado, se o exercício fala, o aposentado do regime geral contribui para, o aposentado do INSS contribui para o regime geral? Errado. É diferente do RPPS. No RPPS, os aposentados e pensionistas, eles em si contribuem para o seu regime próprio. Tranquilo isso? Tranquilo, né? Regime geral de previdência social. Foca bastante no caráter solidário. Ele é um servidor público de cargo efetivo, não é exclusivamente comissionado. Exclusivamente comissionado sai do regime próprio, entra no regime geral, tá bem? O equilíbrio financeiro e atuarial é igual a mesma preservação, a necessidade de preservação também, porque a gente tem também o Instituto da CTC.
o instituto da CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição. Deixa eu colocar aqui de outra forma. A CTC é a certidão de tempo, de contribuição. Como os dois regimes são contributivos e têm a manutenção da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, quando acontece a contagem recíproca, que é quando você conta um tempo contribuído no regime geral, no regime próprio, ou o contrário, no regime próprio, no regime geral, beleza? Esta possibilidade de você contar chama-se contagem recíproca. Você conta um tempo de contribuição num outro regime. Você pega uma CTC aqui e a verba aqui no outro regime de previdência social, tanto do RGPS para o RPPS, quanto do RPPS para o RGPS. Só que tem um detalhe nessa compensação, nessa contagem recíproca, nesta emissão de CTC e nessa contagem recíproca, que é a compensação financeira. Justamente, essa expressão aqui, justamente porque ambos têm caráter contributivo e ambos preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, precisa, na hora da contagem recíproca entre os regimes, numa CTC, numa emissão de CTC e uma averbação de CTC pelo outro regime, a compensação financeira, a observação da compensação financeira. Feito? Tranquilíssimo? Então, bora de novo para o slide. Vamos lá. Seguimos aqui do artigo 40. O 40, ele vai falar também dos benefícios dos servidores, que basicamente são a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, que foi alterada pela emenda constitucional de aposentadoria por invalidez, passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, teve essa mudança de nomenclatura, mudança no nome do benefício. Feito? Repara aqui que está a emenda 103 de 2019, a última reforma da Previdência, da Previdência. Temos também no inciso 2, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 70 ou 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Lembra que é 70 ou 75 anos de idade, na forma da lei complementar. E mais um benefício, vamos lá. No âmbito da União, 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem, e no âmbito dos estados, na idade mínima estabelecida mediante as emendas específicas de cada estado, certo? Porque teve essa abertura para as mudanças, a reforma da Previdência, ela ser adaptada conforme os estados e municípios, tá bem? Ela não virou uma obrigatoriedade, bem na maioria dos institutos dela, né? Ela mudou artigos da Constituição Federal, mas uma parte deles necessariamente são seguidos e a outra depende do estado alterar o seu próprio RGPS, seu próprio RPPS e o município também fazer as suas alterações internas. Seguindo, existe também a possibilidade de aposentadoria com deficiência, tá bem? De pessoa com deficiência, o servidor com deficiência, assim como no regime geral. Existe também, que eu coloquei aqui para vocês, de agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, que são aquelas atividades especiais expostas a efetivos agentes químicos, físicos, biológicos ou a associação dos agentes. Aqui, só repara que assim como no regime geral, ficou vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Por quê? Antes de 1995, jogando aqui uma data bem geral, antes de 1995, existia a possibilidade, se você comprovasse um trabalho que estava na lista das categorias profissionais de atividade especial, logo, esse tempo seria contado de forma diferenciada, como uma atividade especial. Por exemplo, o dentista, o médico, existia essa lista, então você comprovava a atividade nesse exercício, na sua carteira de trabalho, por exemplo, um médico empregado comprovava que era um médico empregado, logo, ele tinha esse tempo reconhecido como atividade especial. Mas isso não acontece desde 95, jogando uma regra bem geral, porque são regras bem específicas, inclusive depende dos agentes. Os agentes físicos têm uma diferenciação, por exemplo, o agente físico ruído tem uma diferenciação na data dele, mas basicamente 1995. Seguimos.
Ocupantes do professor também, com uma redução de 5 anos, assim como no regime geral. As acumulações, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio, aplicando-se outras vedações. Seguimos. Temos aqui o regime de previdência complementar. Regime de previdência complementar. Então, bora no quadro agora em regime de previdência complementar. Então, vamos lá. Regime de previdência complementar. Regime de previdência complementar. Então, em regime de previdência complementar, o que eu tenho? Eu tenho o regime público, dos servidores públicos federais, tá bem? Os servidores públicos federais. E ele tem o caráter facultativo. Uma coisa que você tem que se lembrar é que ele é facultativo, tá bem? É uma opção, justamente porque ele é complementar. E o público dos servidores públicos federais, basicamente, é a galera do FUNPRESP. Então, vamos lá. No FUNPRESP, o FUNPRESP tem o LEG, né, na verdade, que é do Legislativo, do Judiciário, o JUDE, e o ESE, que é do Executivo. Servidores públicos federais destes poderes aqui, do Legislativo, Judiciário e Executivo. Vou colocar na tela para vocês visualizarem rapidamente como está isso na legislação específica que fala sobre o regime de servidores públicos. Bora lá! Seguindo aqui, ele vai, porque o artigo 40, parágrafo 14 da Constituição Federal, ele abre essa possibilidade de regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, certo? Servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Teve alterações da emenda constitucional, mas rapidamente, quando ele está previsto na Lei 12.618 de 2012, que é instituído nos termos dessa lei o regime de previdência complementar, a que trata o parágrafo 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e dos Tribunais de Contas da União. Seguindo, no artigo 4º, ele fala: a União é autorizada a criar as seguintes entidades fechadas de previdência complementar. Entidades fechadas de previdência complementar. Com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, nos termos da Lei Complementar a 108 e a 109 de 2001. O inciso 1 fala a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, para os servidores públicos titulares de cargo efetivo no Poder Executivo por meio do ato do Presidente da República. Segue 2. FUNPRESP também LEGES, do Poder Legislativo. FUNPRESP-JUDE, que fala dos poderes do Judiciário, dos servidores públicos federais, dos poderes judiciários. Basicamente, voltando aqui no artigo 4º, ele fala das entidade fechada de previdência complementar. Entidade fechada de previdência complementar. Para você lembrar dessa parte, o que eu quero que você memorize? Que existe existe uma característica aqui. Ela é pública, mas ela é de uma entidade fechada. Porque existem as de entidade aberta e as de entidade fechada. Essa é de uma entidade fechada pública, tá bem? A FUNPRESP é uma fundação, como eu acabei de mostrar para você, é uma fundação. Um mnemônico para facilitar aqui
Na complementar é o FAC. É o FAC. Ela é facultativa, autônoma ao regime geral de previdência social e ela é complementar. Beleza? De entidade fechada. Aqui tem um caráter público vinculado a servidores públicos federais. Só que existe outro tipo de entidade fechada. Por quê? Existem as entidade fechada para associados e empregados, empregado e associado a uma categoria, empregado de uma empresa específica que tem uma entidade fechada e o associado ligado a uma categoria profissional. E existe da entidade aberta, entidade aberta, que ela é para qualquer pessoa. Beleza? Qualquer pessoa. Basicamente, a entidade aberta é você ir ao banco e fazer uma previdência privada num banco ou numa entidade financeira. Você, pessoa física, qualquer pessoa física, pode fazer um plano de previdência complementar, certo? E a entidade fechada, ela precisa dessa necessidade de um empregado ou um associado. Um associado, um exemplo aqui, o exemplo possível é a OAB Prev. A OAB Prev é um exemplo, e aqui qualquer previdência num banco que você queira fazer essa possibilidade. A OAB Prev porque está associado a uma categoria profissional dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos voltar para a tela para eu mostrar para você isso na Lei Complementar 109 de 2001, que fala sobre as entidades abertas. Sigamos aqui. Bom, vamos lá. Seguindo. No artigo 212, que ele fala do regime de previdência complementar, ele vai falar que ele tem um caráter complementar, organizada de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Feito? Então, bora para a lei complementar. A lei complementar 109 diz que as entidades fechadas são aquelas acessíveis na forma do regulamento pelo órgão regulador e fiscalizador. Exclusivamente, tá? Entidades fechadas aqui. São os empregados de uma empresa ou um grupo de empresas aos servidores da União, dos Estados, do DF e dos municípios, entes denominados patrocinadores. 2. Associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas instituições. Repara no parágrafo 1º. As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil. Então, é fundação, sociedade civil, sem fins lucrativos. Tá bem? Importantíssimo esta parte aqui. Sigamos para as abertas. O 36 fala que as entidades abertas são instituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas, ou seja, unicamente sobre SA, unicamente SA, e tem por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda contínua ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo de vida poderão ser autorizadas a operar os planos de benefícios a que se trata o caput e eles se aplicam desta lei complementar. Feito? Então é isso. Esse é o panorama dos regimes gerais de previdência social, regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social, os regimes previdenciários no Brasil,
regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social e os regimes complementares de entidades fechadas, que temos a FUNPRESP, por exemplo, vinculadas aos servidores públicos federais. Temos dentro das entidades fechadas aquelas para os empregados ou associados e nas entidades abertas para quaisquer pessoas. Feito isso, eu espero que tenha ficado claro. Um abraço!